Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que bom ver essa igreja cheia. Que bom ver as crianças participando. O Kemuel, ele não participou dos ensaios, mas ele estava um dançarino de Jesus, igual eu falo lá em casa. Uma bênção. Que bom ver vocês aqui. Meu cunhado, minha irmã, hoje muito bom ter vocês. E a Lolô aqui junto com a gente, minha sobrinha. A Lia. Ter você aqui, Lia, a gente fica feliz com você, com a tua oração. O Levi, que chegou, né? A irmã Maria, que apesar do susto, está aqui, firme e forte, glória a Deus. E cada um de vocês, né? Que bom ter cada um de vocês aqui, os que eu citei, os nomes que eu não citei, mas que bom ter vocês. Eu citei desses porque não são comuns de estarem aqui com a gente e a gente fica feliz. O Levi já logo vem, né? E é uma alegria poder compartilhar a palavra, é uma alegria ver a igreja se movendo, ver a igreja acontecendo, né? Eu estava vendo umas fotos esses dias e eu vi as crianças, alguns que eram... Eu vi algumas fotos da Rafa, gente, quando algumas danças que a gente fez bem no começo, lembra? A Rafa era um cisco de gente. E tanta... A Malu, né? Eles estão crescendo tão rápido. E bom ver que eles continuam. Estão aprendendo, crescendo em graça, sabedoria e conhecimento de Deus, que é o que mais vale, porque de nada vale a nossa vida se for longe da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre um reino que é belo, que é o reino do nosso Senhor Jesus. Mas eu vou começar lendo lá em Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Números 22, a partir do versículo 1, vou falar um pouquinho sobre Balaão, sobre Balaque, sobre o reino de Deus. E diz assim, 22, do 1 ao 7. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates. Obrigado, Diogado. Na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois ele é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei o ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoas será abençoado, e a quem tu amaldiçoas será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe proferiram as palavras de Balaque. Primeiro a gente vê aqui que o povo de Israel estava acampado em determinado lugar, e o rei ali de Moabe, eles estavam ali nas campinas de Moabe, e Balaque viu que era um povo muito grande, estava com medo daquele povo, já tinha ouvido a fama daquele povo, e estava receoso de que algo pudesse acontecer com ele. Então o que ele faz? Ele chama a um profeta, chama o profeta Balaão. E aí ele diz assim: Balaão, ele mandou príncipes, né, mandou pessoas importantes, e enviou a Balaão dizendo assim: eu quero que você amaldiçoe esse povo. Vem aqui, eu vou te pagar para você amaldiçoar a esse povo. E aí, qual que foi a resposta dele, né? Vamos continuar no versículo 8. Balaão lhes disse: ficai aqui essa noite. No 7 eles foram, né, e chegaram a Balaão e falaram o que Balaque tinha dito. E Balaão lhes disse: ficai aqui essa noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então como o Senhor me falar, então eu falarei. E os príncipes ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? E respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora.
Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem os amaldiçoarás, porque é povo abençoado. E levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram que Balaão recusou-se a ir com eles. Então, tem algumas coisas acontecendo. Ali, logo que a gente leu, diz que o povo estava morando. Ou seja, eles estavam morando, estavam quietos, estavam na deles, não estavam mexendo com ninguém. Quem se incomodou foi Balaque. E, a partir desse incômodo que Balaque sentiu, ele mandou chamar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, ele diz assim, eu sei, ele mandou aqueles homens, os príncipes, irem até Balaão e dizer assim, eu sei que quem tu abençoa é abençoado e quem tu amaldiçoa é amaldiçoado. Ele estava colocando Balaão no lugar de Deus. Ele estava dizendo que aquilo que Balaão fazia é que era a lei, que era a ordem, e que Balaão é que tinha esse poder de amaldiçoar ou de abençoar. Então ele estava tirando ali o poder, a glória de Deus e transferindo para um homem. E aí, você vê a resposta de Balaão e eu fico pensando, que cara obediente, hein? Porque ele falou assim, o que Deus falar, eu vou falar. E falou, o que Deus disser para eu fazer, eu vou fazer. Então ele falou que ele ia primeiro falar com Deus, falar, ó, esperem aqui comigo, eu vou falar com Deus, e o que Deus me falar, eu vou falar com vocês. Mas quem que era Balaão? Ele era um profeta de Deus? Sim ou não? Porque o cara falava com Deus, né, gente? Dá para ver ali que Deus falava com ele. Deus falou assim, ó, eu não quero que você amaldiçoe. Eu vou falar com Deus, e o que Deus me falar, eu vou dizer. E aí, ele era um profeta de Deus? Sim ou não? Dá uma dúvida, né? Então, Deuteronômio vai responder isso para a gente. Deixa marcado aí em Números, e vamos lá para Deuteronômio. Lá no capítulo 23 de Deuteronômio, vai dizer quem era Balaão. Deuteronômio 23, no versículo 4, diz assim. Vou ler o 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho que saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, ele não era povo de Deus, ele era babilônico, ele era da Mesopotâmia, e ele foi o quê? Alugado. Vocês já viram profeta de Deus, alguém que é homem de Deus, ser alugado por dinheiro? Se é de Deus, não é alugado por dinheiro. Quando é alugado por dinheiro, você pode ter certeza que não é de Deus. Homens que se corrompem, homens que se vendem, homens que mercanejam a palavra de Deus, eles não são homens de Deus. Porque Deus não vende a sua palavra, pelo contrário, ele morreu e se entregou por nós. E diz que amor é esse que alguém pode ter de dar a vida por pecadores. Então, esse homem ali, ele foi alugado, ele foi comprado para fazer algo, para amaldiçoar alguém. Então, ele era babilônico. E eu estava até perguntando para o Leandro como que eram os babilônicos. E eles eram terríveis, né? Eles eram um povo terrível. Eram esses que matavam as mulheres grávidas, assim, com a faca no ventre? Os persas, de onde vieram os babilônicos, né? Então, a origem deles não é boa. E aí, Balaão significa, o nome dele significa assim, não é povo, destruidor de nação, sem povo ou estrangeiro. Então, a gente vê, tanto pelo que diz em Deuteronômio, como pelo que o seu nome declara, que ele não era do povo de Deus. Ele não era um profeta de Deus. Então, ele era, se não é de Deus, é de quem? Não tem. São dois reinos, gente. É o de Deus e o das trevas. Então, se ele não era de Deus, de quem que ele era profeta? Ele era enviado do diabo para amaldiçoar aquele povo. Então, aí a primeira vez, Deus falou com ele, não vá, porque vamos voltar lá para Números, já voltamos para Números 22. Deus disse para ele a primeira vez assim, no versículo 12, não irás com eles nem amaldiçoarás o povo, porque é
povo abençoado. Pronto, bastava. É abençoado, que Deus abençoou, abençoado está. E aí, ele não foi. Mas no versículo 32 lá, ele continua. Ele foi, não foi a primeira vez. Aí eles mandaram de novo, a segunda vez. A segunda vez, eles mandaram homens mais poderosos, príncipes mais cheios de poder, de pompa, de honra, para falar de novo com Balaão. E aí, no 23:8 diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? No 23 diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. No 24:9, fala assim: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. No 22:32 também diz: então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. E no 34, versículo 34 também diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Se parece mal. Será que ele não entendeu ainda tudo que Deus tinha dito? E a primeira vez ele já disse: não amaldiçoes, porque esse povo é abençoado. Isso já bastava. Mas quantas vezes nós também fazemos e falamos assim com Deus? Deus dá um comando, Deus dá uma ordem, Deus deixa a palavra ali clara para a gente, mas a gente diz: não, mas é que eu posso tentar assim, mas é que eu queria fazer de outro jeito, mas é que eu tive uma ideia, mas é que eu acho que assim vai dar certo. A gente não teima com Deus também? Diz assim: mas Deus, se dessa vez o Senhor não concordar, eu volto. Se o Senhor achar que não está bom assim, então eu vou fazer de outro jeito. Mas Deus já falou, Ele já foi claro, Ele já disse, Ele já deu uma direção e a gente continua ali insistindo. Então, às vezes, a gente está seguindo o caminho de Balaão. E aí, ele foi, e foi bem felizinho, né, quando vieram os príncipes, porque daí Deus falou assim: então vai com eles, na segunda vez, né? Se esses homens aparecerem de novo, vai com eles. Aí ele foi bem felizinho. Mas aí a mula falou. Essa história é muito longa, não dá para a gente entrar em detalhes, mas assim, ele tinha uma mula que ele montava desde pequeno. A mula viu o anjo do Senhor no caminho, que era para se opor a ele, para que ele não fosse. E quando a mula emperrava para não ir, ele surrava a mula, ele espancava a mula, ele batia na mula, porque ele queria ir, porque era o desejo do coração dele, porque ele era um profeta vendido, porque ele era um falso profeta. E aí, ele foi até Balaque, né? E quando ele encontrou Balaque, que significa devastador e aquele que assola, em Números 22:37 diz assim: perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros para te chamar? Por que não veio a mim? Não posso eu, na verdade, te honrar? O que Balaão queria? Honra. Ele queria ser honrado, tanto com dinheiro como com sua fama. E eu acho interessante, né, que ele era famoso, ele dizia: não, o que Deus me falar, isso eu vou fazer. O que Deus me disser, isso eu vou fazer. Por que isso? Porque ele sabia que só podia acontecer de verdade aquilo que Deus permitisse, aquilo que Deus liberasse, porque a palavra de Deus, ela é sobre tudo. Principados, potestades, demônios, poderes, nada tem mais poder do que a palavra de Deus, do que uma ordem, do que um mandato de Deus. Então ele sabia, o que Deus falar eu vou fazer. Assim ele ficava famoso, dava até uma dúvida se o cara era um profeta de Deus ou não era, porque ele falava com Deus e Deus falava com ele, mas ele obedecia. Talvez ele estava obedecendo até mais que o povo de Israel, né? Então ele obedecia. Então, a intenção dele era ser honrado. E eu não vejo profetas de verdade, profetas de Cristo sendo honrados. Nem o próprio Jesus foi honrado. Disseram assim: mas ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria terra, no seu próprio lugar. Ele não foi honrado ali, porque não reconheceram ele como Salvador. Tantos outros profetas caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, a forma como eles morreram, ou a forma como eles viveram também. Foram açoitados, foram apedrejados, foram expulsos, foram humilhados, foram presos.
Profetas de Deus sofreram em todo o tempo. E hoje a gente vive uma cultura que acha que a gente tem que ser honrado, que acha que Deus pode nos honrar? Pode. Mas se essa honra vier do Senhor, ela vai ser boa. Mas se não vier, se vier de homens, como diz ali Balaque, eu não posso te honrar por acaso? A honra que vem do homem, ela é para corromper ainda mais a quem nós somos. Os profetas de Deus, eles não eram vendidos, eles não eram honrados no meio do seu povo. Imagina só, no meio de um povo pagão, se Balaão fosse um profeta bom, ele seria honrado. Então o coração dele era corrompido. O coração de Balaque era obstinado e queria sair vencedor, queria devastar, queria assolar, como o seu próprio nome diz. E o povo de Israel, ele não queria ninguém no caminho. Vou assolar e vou matar quem estiver na minha frente. Então ele não queria ninguém na sua frente. Muito menos Deus. Seja lá quem for, ele queria assolar e destruir. Então ele não se importou se Deus tinha dito 1, 2, 3. Se dissesse 1000 vezes que não era para ele amaldiçoar, ele ia ficar tentando. Então ele segue o seu plano contra os israelitas. Mas não é contra os israelitas, esse plano dele é contra o próprio Deus, é contra a palavra do Senhor. E aí Balaque leva Balaão a 3 lugares, a 3 montes altos, 3 lugares de adoração, 3 lugares de cultos, e ali para que ele possa amaldiçoar. Em cada um deles ele oferecia sacrifícios. E a quem será que eles ofereciam sacrifícios? A falsos deuses. Se a gente trouxer para a nossa realidade de hoje, é como se fossem os trabalhos que se fazem em centros de umbanda, centros espíritas, enfim. Eu vou ofertar ao Deus que eu conheço. Cada um oferta ao seu próprio Deus. Então, ele estava ofertando aos seus deuses. E aí, ele foi no primeiro monte, que está ali no versículo 41, 22, 41, diz assim. Sucedeu... Vamos ler o 39. Balaão foi com Balaque chegar a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com eles. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Bamote-Baal significa lugar alto de Baal. E dali ele viu um povo que estava mais próximo, ele viu um pedaço. Jamais nós vamos conseguir ver o plano e o povo de Deus na sua completude. Porque algo muito além, os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos e vão além. A gente vê pedaços, a gente vê parte, mas a completude a gente não vê. E eles ali daquele monte, eles chegaram e enxergaram uma parte do povo. E dali ele abençoou. Pela primeira vez ele foi levado a abençoar. Aí ele foi para o segundo monte, está lá no capítulo 23, versículo 14. Diz assim, levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga. Pisga é outro monte. E edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Pisga significa divisão ou rocha fendida. E dali, ele viu mais uma parte do povo. Eu queria achar ali onde diz que ele vê mais um pedaço do povo, mas não inteiro, mas vê que o povo estava dividido em seções. E aí ele foi para um terceiro monte, que é o Peor, que está lá no 28, versículo 28. E diz assim, então Balaque levou consigo ao cimo de Peor, que olha para o deserto. E Balaão disse a Balaque, edifica-me 7 altares, prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Ele foi a 3 lugares, e Peor significa fenda. E ali, nesse lugar, ele vai conseguir enxergar uma completude. Aí no 24, agora vamos chegar onde eu estou querendo. 24:1. Vendo Balaão, que bem parecia, só agora que ele viu, né? Que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi dessa vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Ou seja, todas as vezes que ele subia ao monte, ele lançava a palavra de agouros, porque ele disse assim, não foi desta vez como das outras, e lançou palavras de agouro.
Então, dessa vez ele não lançou. E levantou Balaão os olhos, e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Peor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Ele agora viu de olhos abertos, diz ali que ele viu ao Senhor, se prostrou, a visão do Todo-Poderoso, e ele viu as tribos todas divididas. Significa que ele viu o próprio Deus em si? Eu vou mostrar para vocês o que ele viu, então, o que eu entendi. Então, os dois eram obstinados, tanto Balaão como Balaque. Um queria que fosse, o outro queria ir. E Deus já tinha dito que não era para ir. Então, antes ele falou a Goros, fizeram sacrifícios para amaldiçoar o povo, mas dessa vez ele viu completamente. E quando ele viu tudo, no versículo 5 diz assim: que boas são suas tendas, ó Jacó, que boas são suas moradas, ó Israel. Outras versões dizem assim: quão belas são suas tendas. Mas o que tendas no meio do deserto tinham de especial? O que tendas feitas, na sua maioria, né, cobertas de couro de animal, tinha de bonito? Que beleza que poderia ter tendas no deserto? Elcinho preparou as imagens para mim. Acontece que ele viu... Preparou? Ah, tá. Isso aqui eu estava tentando fazer, gente, um desenho. Eu comecei com um desenho. E aí está a divisão das tribos. No meio estava a tenda da congregação. E aí Deus disse quem era para ficar ao norte, ao sul, ao oeste e ao leste. Então no meio estava a tenda. Do lado norte tinha 157.600, que era Dan, Aser e Naphtali. Aqui embaixo ficavam 22.000 levitas, que era Arão, Moisés e mais 22.000 levitas, que eram os sacerdotes e levitas que serviam. Judá, Isacar e Zebulon, que eram 186.400 homens. Aqui embaixo estava Ruben, Simeão, Gade, que dava está ruim de ver, 150 e poucos mil. E lá em cima, Efraim, Manassés e Benjamim, mais 100 e poucos mil. O que ele estava vendo ali, gente? Que formato é esse? Uma cruz. Aí eu fui ler a minha Bíblia, semana passada eu estava lendo aqui, o Azar falou assim: mãe, parece uma cruz? Eu falei: parece uma cruz, filho. E a próxima imagem, a 3 ali. Ó, vocês vão ver a divisão. Eu chequei todos os textos, li todos os textos. Então, realmente, aqui tinha 108 mil, 150 mil, 157, 186, fora os 22 mil levitas, que estavam à frente da porta da tenda. E aí, quando eu fui procurar na internet, olha a imagem linda que eu achei. Gente, o que apontavam essas tendas? Jesus, ele diz: eu estou vendo Deus. Era o próprio Deus? Não, ninguém vê a Deus e permanece vivo. Mas era o reflexo da glória, a manifestação de Deus apontava para Cristo. Exatamente, porque aparece anjo ali, quando a mula viu o anjo, e fala o anjo do Senhor em letra maiúscula. Quando aparece o anjo do Senhor em letra maiúscula, é uma prefiguração, é o Cristo ali naquela mensagem. Então, o tabernáculo, o acampamento das tribos revelavam Jesus, apontavam para Cristo. E ele disse: quão belas são tuas tendas. Gente, a visão que ele teve naquele deserto. E aí você pensa, como Deus é incrível, como Deus é organizado, como Deus faz coisas fenomenais. E o cara comprado para amaldiçoar. Quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? Quem pode lançar acusação contra os eleitos de Deus, se é Ele quem nos justifica? Se a gente olhar para todo o Antigo Testamento, diz que Ele é sombra do novo pacto, da nova aliança, é sombra daquilo que Cristo realizou. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei: gente, que imagem linda. Vocês já pensaram quando ele olhou lá o Peor era o mais alto dos montes, e quando ele olhou de lá e ele viu aquilo, e ele disse:
Quão belas são suas tendas, quão boas são, que belas as tuas moradas, como vales se estendem, como jardins à beira de rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o seu rei se levantará mais do que Agag. Quem é esse rei? Jesus. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como do boi selvagem. Consumirá as nações e os inimigos quebrará os seus ossos. E no versículo 9 diz, benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. E aí, aquele acampamento revelava Jesus, apontava para Cristo, mostrava a obra que Jesus vinha fazer. E o que ficava no meio? O tabernáculo. O que havia no meio do jardim? Árvore da vida, Jesus. O tabernáculo revela Jesus, a árvore da vida era Jesus. Deus vinha ter comunhão no jardim. Onde que Deus veio habitar entre os homens? No meio do acampamento, no tabernáculo estava a arca da aliança com a presença de Deus ali. E nesse momento, Balaão agiu como um profeta do Senhor. Mas, não como um adivinho e agoreiro que ele estava tentando ser a todo tempo. Em nenhum momento Deus deixou. E eu me lembrei de uma historinha. Vocês já devem ter ouvido, lido, visto um videozinho. Eu vou tentar falar dela para vocês. Mas era mais ou menos assim. Uma senhora estava ouvindo um programa de rádio e disse que era uma mulher de muita oração, uma senhorinha, e ela estava passando necessidades na sua casa. Ela não tinha nem alimentos. E aí ela ligou na rádio. Se eu não me engano é isso, ela ligou na rádio e falou que estava precisando de uma cesta básica, se alguém poderia fornecer essa cesta básica. E aí o maior macumbeiro da região falou assim, eu vou mandar em nome do diabo isso aqui para ela. E mandou uma cesta assim maravilhosa, espetacular, e entregaram lá na casa dela. E quando chegou lá, ela começou a dar glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, mandou tudo que eu precisava. E aí ele disse assim, mas você não quer nem saber quem mandou para você essa cesta? Ela disse assim, não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Não é assim? Quando Deus manda, principados, potestades, domínios, poderes, nada tem poder, eles têm que obedecer, eles têm que se curvar, eles têm que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, Balaão era um homem mau, pago para amaldiçoar, mas toda vez que ele subia no monte, o que ele fazia? Abençoava, abençoava e abençoava, porque o povo de Deus era abençoado e abençoado estava. Ele profetizou coisas boas sobre Israel? Profetizou coisas boas, mas não foi ele, foi Deus quem fez com que ele abençoasse. O diabo mandou entregar aquela cesta para aquela mulher? Mandou. Mas não foi o diabo que entregou, foi a ordem, a provisão e o mandato de Deus. Sobre a nossa vida não vale encantamento, se nós temos o Deus de Israel. Em Provérbios, eu não me lembro o texto, mas diz assim que a maldição sem causa não se cumpre. Se nós estamos Jesus, não há encantamento, não há maldição, não há morte, mas há vida. Porque morrer é acordar no céu, morrer em Cristo é acordar no céu. E às vezes nós nos apegamos tanto a essa vida, nos apegamos tanto a coisas que são passageiras, sem nos atentar que existe um lugar que Jesus foi preparar. Nada de bom vem do diabo e nada de ruim vem de Deus. Ainda que pareça que está ruim, ainda que pareça que está sofrido, ainda que está doído, se veio de Deus não é ruim. Ainda assim, porque diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que Satanás, se você está em Cristo, ele não pode te amaldiçoar. Mas ele não vai desistir de te fazer pecar. E o pecar é com você, é comigo. É com a nossa escolha, é com a nossa vida. E aí eu vou te mostrar o que continua acontecendo. Lá no Números 24, 14, diz assim, ó. Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que falarás a este povo nos últimos dias, a este povo teu. Ali Balaque e Balaão estavam indo embora. Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata de ouro, não poderia transpassar o mandamento do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. E o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que eu vou ao meu povo. Vem e avisar-te-ei do que farás a este povo
ao teu nos últimos dias. E aí no 25, 1 e 2. Eles não desistiram. Ele viu a glória de Deus, ele profetizou em nome de Deus, ele abençoou o povo em nome de Deus, mas ele sabia que ele ia ter que falar em nome de Deus, mas ele não desistiu de fazer o mal. Olha aqui o que aconteceu. No versículo 25, 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas das moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí, mais para frente, depois eu mostro um versículo para vocês, que ele diz assim, eu vou te mostrar o que você vai fazer para você conseguir derrubar esse povo. Já que amaldiçoar não dá, tem um caminho que dá. Ele incitou a Balaque a dizer para as mulheres daquele povo se casarem, se misturarem com o povo de Israel. E foi isso que aconteceu. Ali no 25:2 diz assim, e estas convidaram, as filhas dos moabitas, convidaram o povo aos sacrifícios, aos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Pecaram, foram amaldiçoados. Deus não permitiu que a maldição chegasse através de palavras proferidas, palavras de maldição, mas a maldição chegou através da própria escolha. As maldições das nossas vidas são consequências dos nossos pecados, são consequências das nossas escolhas, são consequências daquilo que a gente escolhe fazer e viver. Então, ele deu um jeito de levar o povo a pecar. Então, Satanás também, ele jamais vai desistir de te fazer pecar. Mas eu estou na igreja, mas eu sou cristão, mas eu sou do louvor, mas eu sou pastor, mas eu oro, mas eu jejuo. Mas o diabo vai trabalhar todos os dias para te fazer pecar. Todos os dias para te fazer pecar. E quando você peca, você a si mesmo se amaldiçoa, porque foi uma escolha sua. Não foi Deus quem liberou, não foi Deus quem desejou, não foi Deus, mas é a sua palavra, é a justiça de Deus agindo. E aí, nós precisamos cuidar do que nós escolhemos. E nós vamos lá para o finalzinho da Bíblia, lá em Judas. Bem no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, então no versículo 11, vai dizer assim. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, aqui está falando de 3 homens que erraram o caminho, né? Caim, que o seu coração teve inveja. Quem buscou lucro foi Balaão e Corá foi rebelde. 3 pessoas que tomaram atitudes ruins, atitudes de desobediência. 2 Pedro 2,15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Porque assim é a vontade de Deus. Espera aí, eu acho que eu errei o texto. Não, é do 15 ao 22. 1 Pedro 2, do 15 ao 22. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque é grato que alguém suporte tristeza e sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto... Ai, gente, eu estou lendo 1 Pedro, estava achando estranho. Desculpa. Não estava no texto que eu queria. 2 Pedro 2, 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes a liberdade, enquanto esses mesmos são escravos da corrupção.
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tanto Balaão quanto Balaque, principalmente Balaão, ele diz assim: eu vejo de olhos abertos e eu me prostro diante de Deus, diante daquele que eu vi a glória, que belas são suas tendas. Ele viu a cruz, ele viu toda a organização, ele apontava tudo para Cristo. E ainda assim, o que ele fez? Ele voltou pelo seu próprio caminho, na obstinação do seu coração. Se ele se arrependesse verdadeiramente e dissesse assim: eu vi que realmente existe só um Deus, e é esse Deus que eu vou servir, ele poderia mudar todo o curso da sua vida. Mas ainda assim, ele resolveu voltar à sua lama, ele resolveu voltar ao seu vômito, ele resolveu voltar ao seu pecado, ele resolveu voltar aos seus deuses, porque tinha um coração obstinado, endurecido. Então, o caminho de Caim foi a inveja. O erro de Balaão foi o quê? Foi a ganância, amar a injustiça, ensinar o povo a pecar, a se casar, né? Foram seduzidos em prostituição. Então, ele ensinou um jeito daquele povo errar. E Coré foi rebelde, né? E a rebeldia como pecado de feitiçaria, ou seja, todos feiticeiros, todos na mesma prática, né? E o que acontece? Eles saíram. E também, né, o primeiro rebelde, eu me lembro, foi quem? O primeiro rebelde que a gente tem conta? Satanás. Se rebelou contra Deus. Então, todos saíram do centro. E no centro está Jesus. No centro está a vida. No centro está a palavra. No centro está a verdade. Então, nós precisamos ver a glória de Deus. E precisamos caminhar junto com aquela nuvem da glória de Deus. Nós não podemos achar que nós somos, ou fazemos, ou podemos, ou que... Não, mas eu sou bom, meu caminho é bom. Eu não faço mal, eu não roubo, eu não mato. Mas você está no centro. Você está debaixo da presença de Deus. Porque se não tiver, não adianta. Não adianta, nós não teremos a vida eterna. Então, nós não podemos nos corromper. O homem não é o centro. E quando nós colocamos como nós somos alguma coisa, ou nós podemos alguma coisa, mas eu sou bom, mas nós estamos tirando Deus do centro, estamos nos colocando no centro, a nossa vida no centro, como nós somos o centro. Deus é o centro. E o seu fruto é o amor. Como diz lá em 1 Coríntios 13, as profecias cessarão, mas o amor vai permanecer. Então nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, estar no centro da sua vontade. Tanto Balaão quanto Balaque seguiram obstinados. E aí a gente vai ver o que aconteceu com Balaão no final de tudo isso, lá em Números 31 agora. Números 31, versículo 8. Vamos ler o 7 e 8. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. E também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Balaão foi morto à espada. Para nós, hoje em dia, a espada é a palavra, né? Como que nós vamos acabar com os encantamentos, com as maldições, com tudo que lançam contra nós e contra o próprio pecado que nos assedia todos os dias continuamente? Através da palavra. Como Jesus venceu a Satanás? Através da palavra. Mas o diabo também conhece a palavra. Ele até usou a palavra para falar com Jesus, não usou? Só que ele não vive a palavra. Então, nós precisamos aprender para quê? Aprender para viver. Aprender para saber é, no mínimo, perca de tempo. Porque você vai estar gastando o seu tempo para adquirir um conhecimento que você não vai aplicar na sua vida, perdendo tempo. Então, é aprender
para viver. A beleza e a glória de Deus se revelam no meio do nada, no deserto, em tendas cobertas por pele de bicho. Ali, a beleza de Deus se manifesta também. Nós declaramos quão belas são as suas tendas. Se as tendas são belas, você já imaginou como nosso Deus é belo? Como o nosso Jesus é belo? Como o seu reino é belo? E ele tenta dar uma descrição do reino, como vai ser, as portas, as ruas, o rio. E não dá para imaginar, porque a nossa cabeça é muito limitada, é muito pequena. A gente vê em partes, como eu estou num monte aqui, eu vejo esse pedacinho. Aí eu vou para o outro monte, eu consigo ver mais um pedacinho da glória. Aí eu vou para um outro monte, eu vejo mais um pedacinho. Por isso que é de glória em glória, como por um espelho. A gente olha, vê um negocinho, daqui a pouco você olha mais um pedacinho. A gente não vê a completude. Porque se nós víssemos a totalidade da beleza, do esplendor, da grandiosidade de Deus, você acha que a gente ia... Não sei, né? O nosso coração é tão corrupto, né? O de Balaão era tão corrupto que ele viu tudo aquilo e ele seguiu obstinado o seu caminho. Nós precisamos cuidar com a obstinação do nosso coração. E aí, Deus criou tudo do nada. Deus se manifestou no meio de tendas. Deus se revelou ali. Então, a beleza dele, as suas tendas são belas, mas tendas são passageiras. E aí, quando Jesus estava para morrer, ele disse, o que ele foi preparar? Morada, e morada é eterna, morada não é passageira, morada é eterna. Jesus está preparando morada para nós, mas Ele só vai preparar para aqueles que estão no lugar certo. Ele mandou que o povo se acampasse em lugares específicos. Deus tem um lugar específico para você. Deus tem o centro para você estar com Ele no centro, ao redor dele ali, sempre circulando ao redor do Senhor, o Senhor como centro e você junto. Ele quer se manifestar, ele quer se revelar, ele quer ter comunhão, como ele via todos os dias no jardim, onde estava ali a árvore no centro, onde na tenda estava a presença dele no centro. E aí eu me lembro de mais uma passagem no centro e nós vamos finalizar. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. E achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então... disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito fazer o bem, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. E assim ele fez, e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que faria Jesus. Para onde Deus chamou este homem? Para o meio. Vem para perto de mim, vem para a minha presença, venha estar ao meu lado, venha ter comunhão comigo. No meio é o lugar da habitação de Deus. Deus quer habitar com o homem e quer ser o centro. A falta o centro fala de quê? Fala de equilíbrio. Quando uma coisa está equilibrada, fala de um lugar, de uma posição, e nós não podemos querer essa posição de centro, mas estar alinhados com o centro. Centro é lugar da presença de Deus, é lugar de cura. Aquele homem veio para o meio, ele veio para o centro, ele veio para a presença de Jesus e foi curado. É lugar de restauração, de habitação, de comunhão. Pessoas, dizemos de pessoas desequilibradas o quê? Ela perdeu o centro, perdeu o equilíbrio, ela está se achando o centro, não é? A última bolacha do pacote, ela está se achando o centro do universo. Mas o centro de tudo é Jesus. Essa noite, Jesus revela a sua beleza e nos convida para estar com Ele no centro. Ele diz, venha para o centro, venha estar comigo, venha estar do meu lado, venha ter comunhão comigo. Não no centro, no sentido de você ser melhor e ocupar o lugar, ou você é bom o suficiente que nem precisa de Jesus e você pode ser o centro. Mas o centro de estar com Ele, de se relacionar com Ele. Não eram as tendas em si que eram belas, mas era o Senhor que Ele viu ali que eram belas. A glória e a beleza da presença de Deus refletida ali, a sombra. No centro está Deus e Ele te chama. Vem para o meio, vem para o centro, vem comigo.
E o último versículo de 1 Crônicas 17, 27 diz assim: agora por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu abençoas, abençoado está para sempre. E nessa noite, eu quero convidar para que você fique de pé. Mas, espera, não levanta. Quando você se levantar, que seja assim como um passo de você se levantar, assim ó, como Jesus te chamando, vem para o centro. Vem para a minha presença, vem para o meio. Nós não podemos nos reunir aqui, orar juntos, mas quando você se levantar, seja como você se levantando, em direção ao centro, em direção a Cristo, porque esse lugar que Ele tem é junto dEle. E lugar junto de Deus, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, no centro. Amém? Então eu quero te convidar para se colocar de pé, sabendo que é no centro que você está colocando a sua vida, que é na direção do Senhor que você está se colocando, que é nesse lugar. Se você precisa de uma cura, assim como aquele homem da mão mirrada, venha para o centro. O Senhor te convida, venha para o centro. Se você precisa de restauração, se você, talvez, Deus, mas eu acredito que eu fui amaldiçoado. Hoje o Senhor quebra toda maldição, porque Ele te chama para o centro. E se você se levantou para ir a caminho em direção a Ele, você é abençoado, porque aquele a quem o Senhor abençoou está abençoado. E como essa bênção se derrama sobre nós? Debaixo do sangue de Jesus. Se você ainda não caminha com Jesus, se você ainda não se relaciona com Jesus, se a sua vida ainda não está no centro, Jesus no centro e você ali ao redor, alinhado com o centro, você precisa dar esse passo de fé, você precisa tomar essa atitude e você precisa dizer: Senhor, seja o centro da minha vida, e eu quero estar contigo, me relacionando todos os dias, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, e coloque aí a sua necessidade, de que área da sua vida você precisa que o Senhor alinhe, que o Senhor ajuste, e que você se levante nesse posicionamento e venha para o centro. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Pai, abençoar os teus filhos, Pai. Declarar que sobre eles não vale encantamento, não vale maldição, não vale agouro, Senhor. Não valem profecias malditas, Pai. Planos selados nas trevas, planos de morte, planos de destruição, planos, Senhor, de falta, Deus. Mas vale a tua palavra, a tua bênção, Senhor. Porque assim como o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Pai. Nós somos benditos na descendência de Abraão. Nós somos benditos debaixo do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós queremos declarar nessa noite, Senhor, seja o centro nesta igreja, seja o centro nesta família, seja o centro em cada coração, seja centro, Pai, no coração de cada homem e de cada mulher que está aqui nessa noite, desde daquele, Senhor, que porventura possa estar no ventre, Pai, aquele que ainda está sendo amamentado, os pequeninos, até o ancião, Pai, em nome de Jesus, seja o centro da vida de cada um, Pai. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, reconhecer quão belas são as tuas tendas, quão belas são as tuas moradas, e que nós possamos ansiar, desejar ardentemente, Senhor, morar, Deus, nessas moradas eternas, estar com o Senhor, Pai, para quando nós fecharmos os olhos nessa terra e possamos, Senhor, estar verdadeiramente abrindo os olhos no céu, Pai, que nós possamos entender, Deus, que não existe outro caminho, existem dois caminhos, Pai, mas o teu caminho é de vida, é de verdade, Pai, o teu caminho é de abundância, o teu caminho é de salvação, o teu caminho é de cura, de restauração, de resgate, Deus, Pai. O teu nome é o grande eu sou, porque o Senhor se faz forte com os fracos, porque o Senhor é aquilo que nós precisamos, Deus. Tudo que nós precisamos está escondido no Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, por revelar a tua palavra. Obrigada por apontar a Cristo do início ao fim. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, move o nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para receber essa palavra de vida, Pai, em nome de Jesus, e que possamos nos alinhar, Pai, tudo na nossa vida que está desalinhado, tudo que está fora, Deus, dos lugares determinados que o Senhor tem para nós, nos ajuda, Pai, a juntar esse quebra-cabeça, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que está debaixo da Tua vontade, da Tua orientação, e que nós tenhamos convicção, Pai,
que nós estamos selados pelo Teu Espírito, que nós estamos cobertos pelo Teu sangue, Pai, que nós estamos escondidos debaixo das Tuas asas, e esse é um lugar de beleza, é um lugar de santidade, é um lugar de salvação, é lugar de cura e restauração, Pai, e é nesse lugar que nós queremos permanecer, declarando, Pai, quão belas são as Tuas tendas, quão preciosas são as Tuas moradas. Muito obrigada, Jesus, por ir nos preparar lugar, e enquanto isso, Pai, nessa caminhada que nós estamos seguindo, Pai, nos ajuda a aperfeiçoar, nos ajuda a alinhar, nos ajuda a trazer o Senhor para o centro das nossas vidas e do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Evangélica Aviva